Seja bem-vindo, vamos para mais uma questão da banca Instituto Consulplan. Nessa questão, vamos trabalhar esses tópicos de um edital típico dessa banca. Princípio da regressão e conjuntos numéricos. Princípio da regressão é esse tipo de problema em que coisas vão acontecendo em momentos diferentes e aí você tem que ir contabilizando em cada momento para usar da informação final e descobrir o que se quer descobrir. Exemplo é isso daqui, né? No primeiro dia, o trabalhador vai fazer uma pintura e aí ele sinaliza 1/5 da estrada, e no segundo dia ele sinaliza uma outra porção do restante, e aí no final ele te dá alguma informação numérica para que você possa equacionar tudo isso e descobrir o que ele pede para você descobrir. Esse tipo de problema é chamado de princípio da regressão. E conjuntos numéricos porque você vai ter que usar de operações numéricas para resolver isso. E noções de fração, principalmente. Então, usando o conjunto dos números racionais para poder fazer a interpretação da primeira parte do enunciado. Então, já sabe, printa a questão para fazer depois, papel e caneta na mão e vamos lá. E para você que vai fazer algum desses dois concursos, de Nova Iguaçu e de Duque de Caxias, da banca Instituto Consulplan, para os cargos de técnico de controle interno e agente de combate às endemias, você tem a oportunidade de fazer um verdadeiro test drive da sua prova, com simulados montados com questões da própria banca, totalmente alinhados com o edital. Esses dois aqui estão com essas promoções. Links na descrição. No primeiro dia de trabalho de um pintor, ele sinalizou 1/5 de determinada estrada. Já no segundo dia de trabalho, ele sinalizou 1/4 do restante da estrada. Se ainda falta sinalizar 7,5 km da estrada e o custo por metro de sinalização é R$ 17,00, qual o custo total de sinalização desta rodovia? Então, passo 1, interpretar as informações e o que se quer. Entender o que foi informado e o que está sendo pedido. Ele quer saber o custo total da sinalização. Então, o que eu preciso? Duas informações. Saber qual é o custo por uma certa distância, né? E qual é a distância total da pintura. A distância total da pintura vai ser o tamanho dessa rodovia. O custo foi dado por metro, que é R$ 17,00. Eu tenho uma informação aqui em quilômetro. Então, já é um pouco sugestivo eu transformar isso aqui para metro. Nas minhas contas, trabalhar com 7.500, porque isso vai estar em metro. Então talvez seja mais interessante. Tá, então agora eu preciso descobrir o tamanho dessa estrada. E a partir daí, fazer o cálculo desse custo. Então esse é o passo 2, esse é o plano. Agora o passo 3, vamos fazer as contas. Então olha só, no primeiro dia, ele sinalizou 1/5 de determinada estrada. O tamanho dessa estrada é desconhecido, então eu vou atribuir uma incógnita a isso. Muito criativamente, chamarei de x. E eu vou criar uma equação baseada nisso. Então, tudo que eu botar desse outro lado da equação equivale ao tamanho da estrada. É isso que eu estou dizendo. Quando eu igualo, seja lá o que eu for colocar aqui, ao x, que representa o tamanho total da estrada. Pois bem, e desse lado eu vou tirar as informações do enunciado. O enunciado já me disse, não de maneira direta, o tamanho da estrada. Porque olha só, no primeiro dia ele pintou 1/5 da estrada, então 1/5 de x. No segundo dia ele pintou 1/4 do restante, não 1/4 de x. Muito cuidado aí. Então, ó, quando eu pinto 1/5 dessa estrada, quando eu sinalizo 1/5 dessa estrada, quanto que sobra? Sobra 4/5, ok? Então, no segundo dia, eu sinalizei 1/4 desses 4/5 dessa estrada. E aí, depois ele diz que faltam 7,5 km de estrada a ser sinalizados. Então, o tamanho total da minha estrada vai ser a soma dessas
três informações. O quanto ele pintou nos 2 dias, mais esse restante de estrada. No primeiro dia ele pintou 1/4 de X. Perdão, 1/5 de X. No segundo dia ele pintou 1/4 do que restou a ser pintado após o primeiro dia. Após o primeiro dia restou 4/5 de X. E aí depois sobram 7,5 km que vamos trabalhar em metros por conveniência. Aqui, ó, já posso simplificar, certo? Então fica x sobre 5 mais x sobre 5 mais 7.500. Como me interessa saber o valor de x, eu vou manipular essa equação de modo que eu isole o x de um certo lado, tudo que tem x de um certo lado, para saber quanto que o x vale. Então, ó, x sobre 5 mais x sobre 5, quantas vezes eu tenho x sobre 5? 2 vezes. Então, isso aqui vai dar 2x sobre 5. E aí eu vou tirar desse lado de cá e passar ele para o outro lado. Então, eu vou mudar o sinal. Ele vai ir como menos 2x sobre 5. E do outro fica o 7.500. Aqui, ó, 5 vezes x, 5x. 5x menos 2x, 3x. Então, quando eu fizer essa operação aqui, vai ficar 3x sobre 5. Transformei tudo numa fração só, igual a 7.500. Agora, para isolar o x, eu tenho que multiplicar os dois lados por 5 sobre 3. Se eu fizer isso, ó, corto aqui, isolei o x. 7.500 é divisível por 3, porque quando você soma os algarismos do 7.500, dá um número múltiplo de 3. Vai ficar 2.500 vezes 5, então dá 12.500 metros de estrada. Descobrimos o tamanho da estrada, agora basta multiplicar, como já está em metros, basta multiplicar isso por 17 para saber o custo total. 12.500 por R$17. E aí, resolvendo essa continha cabeluda, você vai chegar a R$212.500. Gabarito letra B. Então, uma questão de contas muito simples, de números agradáveis, em que a parte mais difícil estava em interpretar uma equação matemática a partir desse enunciado para que você pudesse resolver o problema. E o problema principal era descobrir o tamanho da estrada. A partir daí seria mais fácil, né? Bastaria saber fazer uma multiplicação. Você poderia ainda equacionar da seguinte forma: tem o tamanho total da estrada. Quando ele fala aqui que sobraram 7.500 metros a serem pintados, eu poderia fazer assim, ó. Eu tenho a estrada total aqui. Agora, eu vou remover o que eu já pintei. Vou chamar de P, o que eu já pintei. Isso vai ser igual, essa diferença vai ser justamente os 7.500 metros. Eu tinha a estrada total aqui. Aí eu tirei o pedaço dessa estrada que foi pintado. E aí o que sobra são os 7.500 metros que ainda faltavam ser pintados. E quem é esse P? O P é o quanto eu pintei no primeiro dia, 1/5 da estrada, mais o quanto eu pintei no segundo dia. No segundo dia eu pintei 1/4 do que restou do primeiro dia. Se no primeiro dia eu pintei 1/5 da estrada, então restou 4/5 para ser pintado. Então no segundo dia eu pintei 1/4 desses 4/5. Aí você pega isso aqui e substitui lá, ó, no lugar do P, e você vai ter uma equação de uma incógnita só. Então vai ficar x menos. Na hora de substituir, sempre bota um parênteses para não dar bobeira no sinal. X sobre 5. Aqui, se quiser já simplificar, fica x sobre 5 também. Tudo isso sendo igual a 7.500 metros. E aí você vai voltar para aquela equação que a gente trabalhou. Esse sinal de menos aqui vai mudar o sinal de todo mundo aqui dentro. E vai ficar x menos 2x sobre 5. Se você tem dúvidas sobre equações, sobre o conceito de equação e equacionar as coisas, o porquê que joga para lá e muda o sinal, coisas assim, sugiro o vídeo O que é uma equação. Só buscar aí nos últimos vídeos do canal. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio e até a próxima. Boa sorte e bons estudos.